Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse vídeo cuja proposta é falarmos sobre processos de decisão, tá? Primeiro aqui, já deixa seu like, por favor, tá? Se inscreve aqui no canal se você já é inscrito, está aqui de novo, muito obrigada. Quem quiser conversar comigo, os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. E aí, teremos uma pequena introdução. Eu quero falar um pouco sobre essa coisa de tomar decisões, tá? E trazer, às vezes, uma luz. Depois, vocês vão escolher um deck, né? Então, o que a intuição de vocês falar aqui, enfim, todo o tempo do vídeo vai estar aqui separadinho. Então, da introdução, quem quiser ouvir um pouquinho sobre dicas para tomar decisões, é legal escutar, tá? Enfim, mas se quiser pular o vídeo, paciência, né? Faz como você quiser sentir, enfim. E aí já pula para a sua opção, tá bom? Vamos lá. E aí, deixa eu já te falar, se você já quiser pular, que a opção 1 é essa, a opção 2 é essa, tá bom? Então, a opção 1 é azul, a opção 2 é a verde. Para quem quer ouvir, então, a introdução, é o seguinte. A nossa alma, ela sabe para onde a gente tem que ir, tá? Tenha confiança sobre isso, né? O que traz a dúvida pra gente, primeiro, é essa experiência na Terra, né, que traz essa questão do exercício do livre-arbítrio, que traz essa questão da mente, né, da nossa cabeça, que enfim, que nos confunde muitas vezes, né, mas dentro do que é o nosso plano de alma, né, do que a gente quer realizar, do que a gente deseja, né, do que a nossa alma deseja manifestar na Terra, a gente sabe. Dentro da gente a resposta existe, tá? Então, assim, existe até tá, uma teoria, né, de processos de decisão. Eu vou colocar o link aqui embaixo, eu já falei sobre esse livro, a Teoria U, que é uma técnica de decisão, assim, até para negócios, tá? Que leva em consideração um tempo de contemplação, né? A gente às vezes quer decidir as coisas muito rápido, né? E isso pode não ser tão interessante, sabe? Ter tempo para silenciar, ter tempo para contemplar, ter tempo para deixar a resposta emergir, né? Essa teoria ela fala, de novo, né? Quem quiser assiste o videozinho que eu vou botar aqui, vou botar o link aqui na descrição. Compra o livro, é bem legal, sabe? É muito interessante esse assunto. A gente, às vezes, nesse processo, né, de meditação, de oração, a resposta, ela chega. E quando a resposta, né, certa pra gente, né, para o nosso plano de alma, alinhado com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso caminho, essa resposta chega. Ela chega como um clarão, sabe? Você tem certeza de que é aquilo, né? Então, se você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, silencie. Essa é a primeira lição, primeiro aprendizado aqui, sabe? Que na verdade a gente já sabe que é isso, né? Mas muito engolidos ali pelo imediatismo do mundo, né, por essa pressão por respostas rápidas, por essa desconexão com a nossa alma, com essa desconexão com o silêncio, a gente se perde disso, né? É fácil a gente desconectar, sabe? Então, a primeira sugestão que eu tenho para vocês é: parem um pouco, meditem. E essa meditação, ela pode ser feita em oração. Peçam ajuda para a espiritualidade. Então, assim, você não sabe o que decidir, reza. Fala Deus, anjos, guias, mentores, enfim, da maneira como você se conecta, né? Peça para a espiritualidade maior, para a espiritualidade de luz que te acompanha. Peça mesmo, tá? Por favor, me orienta, por favor, me mostra, por favor, me dê sabedoria, por favor, que eu alcance a solução mais elevada possível para o bem maior. Isso é muito importante, tá? Ah, mas eu preciso pedir? Precisa.
tá? Isso é uma outra questão, assim. Os nossos guias, nossos mentores, a espiritualidade que nos acompanha, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, até porque a gente está aqui exercitando isso. Quando a gente pede ajuda, aí eles têm permissão para interferirem ali, tá? Então é tudo dentro da nossa permissão, tá? Isso é um aprendizado bem legal também, tá bom? E aí o que acontece? A vida é um oráculo, né? A vida tem muitas formas de falar com a gente. O tarô é uma das formas que existe, né? O tarô é uma ferramenta de leitura energética. E sim, né? Você pode estar precisando de uma resposta e essa resposta chegar através do tarô, seja numa consulta coletiva, seja numa consulta particular, né? Sim, ele ajuda muito, e ele ajuda muito aqui, mas o tarô vê o futuro, a maneira como eu enxergo o tarô e a maneira como eu trabalho como taróloga. É dentro de uma linha que acredita que o tarô é uma ferramenta de leitura energética. Então, o que ele faz é traduzir, né? Ajudar na tradução da energia que a pessoa, né? Que o consulente, que o meu cliente está emanando. E aí isso ajuda ele, né? A pessoa aí se entendendo e aí decodificando essas respostas que já estão dentro dele, que já estão dentro dela, tá? Então, assim, quando a gente pega um jogo de tarô, a gente não tá terceirizando uma decisão. A gente tá olhando para dentro para receber essa resposta dentro de si mesmo, que poderia ser recebida de outras formas, tá? Aí é uma questão de identificação, uma questão de facilidade, né, para ouvir o que a espiritualidade quer dizer, o que a nossa alma quer dizer, através de algum instrumento. Isso poderia ser uma pena que você encontra no meio do caminho, isso poderia ser um insight que vem na meditação, isso poderia ser um quadro, né, uma arte, um filme, tá? A vida fala com a gente por meio de símbolos o tempo inteiro, né? A linguagem da vida é simbólica, né? E exige o quê? Uma abertura, uma sensibilidade para ouvir. Eu costumo dizer que essas respostas, elas são sussurros, né? Elas vêm baixinhas, sabe? A gente tem que estar sensível para receber, né? Enfim. Dito isso, e eu quero começar a abordar mais esse assunto. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, por favor. Porque eu quero trazer mais, né, conteúdo. Tem conteúdo que eu não consigo trazer para cá. Até por uma questão de formato mesmo, tá? Então, me segue lá no @dosanjos.rebeca, tá bom? Para mais conteúdos, assim, né? Da mesma forma, tem coisa que eu só consigo trazer para cá, tá? E é isso, né? Os links estão aqui na descrição, tá bom? Dito isto, teremos uma oportunidade, então, de uma leitura coletiva de tarô aqui, que pode trazer respostas e pode trazer insights para vocês. Mas assim, ouça sempre o seu coração, tá? O que eu recomendo? Pausa o vídeo agora. Respira fundo 3 vezes. Pede a Deus uma direção. Se essa direção tiver, né, que estar aqui nesse vídeo, você vai sentir que a mensagem é para você. Sinta se é ou não, tá bom? Quando é pra gente, vem uma coisa tipo, nossa, é isso, sabe? Vem essa sensação, nossa, é isso. E aí, mesmo que seja um pedacinho da mensagem, né? Mesmo que seja alguma coisinha que te traz uma luz, né? Que já te ajuda a te encaminhar para o caminho que é o caminho que é seu, que é o caminho da sua alma, tá bom? Bora começar então? Deck 1 aqui, né, com o tarô dos anjos, e aqui com esse tarô positivo, deck 2, tá bom? O azul e o verde. Respira fundo e vambora.
Então vamos lá, grupo 1. Vamos lá? Você tá com uma dúvida? Precisa tomar uma decisão, precisa de uma luz. Começamos aqui com a carta do Diabo, como arcano maior, Rainha de Espadas, o Enforcado, e o Rei de Copas. Muito bem. Começamos aqui, gente, com uma energia 7 de copas no fundo do deck. A gente começa aqui com uma energia que sugere alguma ilusão, tá? Alguma ilusão muito conectada. E aí, como a leitura é coletiva, eu vou dar as opções aqui, tá bom? Do que eu tô vendo. Primeiro que assim, essa leitura pede clareza, né? Um senso aqui de realidade mesmo, tá? Vocês não estão enxergando alguma coisa claramente. Por quê? Vocês podem estar presos aqui a questões de ego que prendem você a crenças limitantes, né? Uma visão deturpada das coisas, uma visão que ao invés de te expandir, te reprime, né? Na carta do Diabo, a gente tem uma coisa da ilusão. A questão da ilusão tá bem forte aqui, tá? É porque a gente tem o 7 de copas no fundo do deck. Então, você tem as opções, mas não consegue enxergar com clareza, né? A que é real pra você, tá? E isso pode estar acontecendo realmente porque você tá projetando uma realidade ou tá enxergando a coisa por conta ali, né? Aqui tá assim, veja as coisas de uma perspectiva diferente. Às vezes você tá resistindo a mudar de opinião, por exemplo. Né? Tipo, não, eu penso assim, eu quero assim, eu não aceito outro jeito, esse é o meu jeito. E aí você nem se abre para novas possibilidades, sabe? Ou então você tá apegado a algo, a alguém, né, que você quer ganhar, que você quer vencer, e aí você fica preso naquilo, porque é isso, né, quando não é pra gente, quando a situação não é pra gente, ela não flui, ela fica emperrada, né, parece que você tá andando em círculo. Por quê? Porque você tá aprisionado, tá? Então, isso às vezes tem a ver com uma certa teimosia, né? Com uma coisa de querer ganhar, de querer que seja daquele jeito, daquela forma, tá? Então, isso te leva ao quê? Você acha que você tá com poder sobre a situação, só que na verdade você tá aprisionado nela, por apego. Apego a uma forma de pensar, apego a um sentimento, apego, né, a alguma situação, apego a questões materiais. Enfim, você se analisa. Mas a grande questão aqui é assim: existe alguma coisa te aprisionando. Você precisa enxergar de uma outra forma, para aí sim encontrar um caminho. Você tem uma decisão para tomar, tá? Eu acho legal nessa Rainha de Espadas, porque sim, ela é realista, porque sim, ela é madura para tomada de decisões. Agora percebam que nesse deck ela olha para uma bola de cristal. E isso fala com o que eu falei lá na introdução. Se você pulou a introdução, eu sugiro escutar, tá? Tem 10 minutinhos, um pouco menos na verdade. Vale escutar, porque pode te trazer também alguma luz sobre essa questão de tomada de decisão, tá bom? Mas ela olha para essa bola de cristal, então ela contempla e ela visualiza o futuro ali, sim, com equilíbrio entre espiritualidade e realidade, né? Aqui nesse deck, a decisão dessa Rainha de Espadas, ela não é só lógica, ela é também intuitiva, né? Porque a intuição, ela é uma inteligência. Então perceba se você não está sendo teimoso, se você não está sendo teimosa em alguma situação, tá? O apego é a raiz de todo sofrimento,
né? Às vezes a vida quer nos dar possibilidades, mas aí a gente está apegado a um formato, a gente está apegado a uma situação e a gente não permite que a vida nos apresente as novas possibilidades. Aqui nesse caso, o Rei de Copas, ele me conta o seguinte: pode ser que vocês estejam presos a alguma mágoa, tá? Pode ser que vocês estejam presos, vocês estejam enrijecidos pela mente aqui por alguma situação. Né? O Rei de Copas vai falar pra gente sobre o fluir e vai falar sobre compaixão. Eu sinto a palavra compaixão muito forte, tá? Nessa leitura, assim. Porque é o olhar com amor para as coisas, né? Às vezes a gente precisa entender que para alguma coisa se manifestar na nossa vida, ela deve servir ao bem maior. Às vezes o que a gente quer não encaixa num plano superior, entende? Às vezes a gente fica insistindo num caminho que a gente acredita que é o melhor pra gente, mas, e aí, de novo, né? Escuta a introdução. Às vezes a espiritualidade maior que nos acompanha, que enxerga o cenário inteiro, sabe que aquele caminho não é o mais elevado para nossa alma. E tenta nos redirecionar, mas a gente empaca, né? A gente empaca no ego, a gente empaca nesse aprisionamento aqui. A gente empaca numa necessidade de vingança, a gente empaca numa mágoa, a gente empaca em medo. Carta do Diabo traz medo também. Como é esse cenário aí que eu não tenho controle? Em que eu simplesmente deixo fluir o amor, né? E aí o amor e o controle são coisas que não se falam. Tá? Então aqui é ouvir o próprio coração da forma mais elevada possível. E aí faça uma oração, tá? Deus, né? Enfim, o que você se conecta, da forma como você se conecta, Criador, que eu consiga decifrar o que está dentro do meu coração e que eu haja com o meu coração. Independente das formas, das minhas crenças, das minhas limitações, que eu decida da forma mais elevada possível, com os olhos do meu coração, com os olhos da minha alma, que eu sei, né, que enxergam além do que está na matéria, do que é regra, do que é padrão, do que é medo, do que é trauma, do que é, né, do que os meus olhos humanos enxergam. Então faça essa oração, que eu enxergue as coisas e decida da forma mais elevada possível, que eu permita fluir, que eu seja capaz, né? Eu sou capaz de soltar o caminho que não é para mim. Tá? Vamos continuar com o Osho aqui. Repressão, adiamento e a mudança. E aqui a gente tem claramente, né, uma situação, aí no fundo do deck a gente tem a luta, né, que é uma posição mesmo defensiva aqui, diante da vida. Nessa repressão, que é o 10 de paus, né, e a carta do adiamento, vocês sabem que aqui existe uma coisa da necessidade de controle. Isso eu sinto muito forte nessa leitura. Por quê?
Ao invés de você deixar, você pode não ter consciência disso, então para pensar, né, nesse sinal, nessa mensagem que está vindo aqui, porque pode ser que o seu coração te diga qual é o seu caminho. Você sabe onde o seu coração bate, você sabe pelo que ele vibra. E não é difícil de identificar isso, gente, porque o caminho do nosso coração é um caminho alegre. É alegre. Tá muito longe dessas imagens aqui, ó. De resistência, de opressão, de repressão, entendem? O caminho do nosso coração, ele é alegre. Tá? E pode ser que vocês estejam sacrificando, porque aqui tem isso, né? Tem um sacrifício. Estejam sacrificando esse caminho alegre do seu coração por conta de um excesso de razão, por uma vontade de controle, né? Porque quando a gente segue o coração, a gente não sabe para onde a gente está indo direito, né? A gente está indo ali pelo caminho da nossa alma, assim. Isso pode ser muito assustador quando a gente tem necessidade de controle. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, assim, essa postura de vocês, ela tá adiando aqui, né? Você tá preso aqui no que, né? Tá adiando o que é o seu caminho, que é um caminho bem mais colorido, inclusive, tá? Gostaria de dizer. Muito mais feliz, muito mais colorido. Mas, né, enfim, tudo bem, cada um com o seu processo, todos nós passamos por isso, tá? Esse medo que está muito conectado a estar conectado à escassez, né? O medo da falta, o medo de não dar certo, tá? Isso é muito comum, porque a gente vive muito desconectado, né, da nossa alma nesse mundo, sabe? Então a gente vai trilhando caminhos que parecem mais lógicos, mais óbvios, né? Porque são mais conhecidos pela sociedade, né, enfim, pela sua vida, não sei, né? Mas são crenças limitantes, tá? Então, você pode estar até adiando aqui essa situação, mas essa situação que está fluindo no seu coração é algo do seu destino. Roda da fortuna. E essa mudança vem. Você não fica achando que vai ficar aqui, não. Porque a vida, ela vai te colocar no teu caminho de alguma forma. Com consciência, a gente observa o que está acontecendo, a energia que está rondando. Se a energia não é harmônica, então não é esse o caminho, né? Porque mesmo quando a gente tem que lutar por alguma coisa, se a gente está lutando por alguma coisa que está dentro da nossa alma, a gente tem ânimo para fazer isso, tá? Então, assim, você pode estar se mantendo numa posição de sacrifício, numa posição de estagnação, você pode estar adiando uma decisão, pode estar. Mas a força do amor, essa força que pulsa aí no teu coração, que é o caminho da sua alma, é muito forte. Porque o que tem que ser tem muita força. E a mudança vem. Você pode estar com medo, você pode estar reprimindo, mas isso vem. Agora, é muito mais fácil quando isso vem de forma fluida, né? E aí é um trabalho nosso, assim, de elevação de consciência, tá? De justamente entender a energia que está rondando a gente e fluir com ela e confiar nela. Tá bom? O maior conselho que tem aqui para quem está nessa situação é começar a identificar ao que você está apegado, ao que é necessidade de controle. Perceber para onde está indo o fluxo dos acontecimentos, ouvir mais o coração, como silenciando, como oração, meditação, tempo em silêncio. Se pergunta o que está me prendendo a essa situação em que eu não sou feliz, porque aqui, ó, repressão.
sacrifício. Aqui tá longe de ser leve. E a vida só quer te levar para um lugar melhor, entendeu? Às vezes a gente se apega ao ruim pra gente porque é conhecido. Porque a nossa felicidade está fora da nossa zona de conforto, sabe? É muito estranho isso, né? Mas a gente se apega à infelicidade só porque a gente conhece o que é, sabe? Eu vou ficar com esse ruim que eu sei, o que eu conheço, ao invés de deixar fluir o que está no meu coração e ir rumo ao desconhecido que eu não, né? Que é desconhecido. Isso é falta de fé. Eu queria te dizer que isso é falta de fé. Porque quando a gente fortalece a nossa fé, quando a gente fortalece a nossa conexão com o Criador, nossa conexão com Deus, a gente acredita nessa promessa. Nessa promessa de que a gente veio para essa vida viver em abundância, em alegria. Que isso é possível, sim. Que a gente pode fluir, sim. Então aqui, fortaleça a sua fé. O que eu tenho que fazer? Né? Porque a pergunta é, eu preciso tomar uma decisão importante. Aqui, você só pode tomar uma decisão fortalecendo a sua fé. Porque tomar uma decisão aqui baseado nesse autossacrifício, nessas crenças limitantes, nesse apego, nesse excesso de controle, vai te levar para um caminho errado. Agora, tem um movimento aqui também que é o seguinte, os seus mentores, eles querem que você vá pelo caminho certo. Então, só de você pedir, porque aqui tá muito forte, né? Que você exerça o seu destino aqui. Rei de copas com essa carta da roda da fortuna. A vida tá te empurrando pro que é do teu destino. Tá? Tá muito forte isso. Então, só o fato de você permitir, fala, Criador, eu permito que os seres de luz que me acompanham me direcionem para o caminho que é o mais elevado, que serve ao bem maior, a minha felicidade, minha prosperidade, a felicidade de todos que me rodeiam. Eu permito. Se você falar isso, depois me conta. Que vai começar a acontecer coisa aqui, ó, te encaminhando para o que é do seu destino. Agora, você tem que ter coragem para soltar o controle, porque aqui, sabe onde é que você tem um controle? Dentro de você, ó, aqui no centro da roda. Você tem controle, entre aspas, né, sobre você mesmo, sobre as suas, né, você se fortalece na fé, o teu controle, entre aspas, tá na sua segurança, nessa segurança tá na tua fé, tá na tua espiritualidade, tá nessa confiança. É ali que é o seu centro, tá? Esse é o teu lugar seguro. Ai, muito bom, né? Vamos lá. Vou fechar aqui com o oráculo da lua e depois uma cartinha do arcanjo, tá? Tô falando o tempo inteiro. O que esse grupo 1 tem que fazer? Meditação e contemplação, lua nova em peixes, total conexão com a intuição e com a fé, com o fluir. Confirmando aqui pra gente. E aí, clare a audiência. Observe a orientação amorosa que você ouve dentro da sua mente ou de outras pessoas. Eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei o que fazer. O que o grupo 1 tem que fazer nesse momento? Qual é o seu deverzinho de casa aqui? Oração, meditação, contemplação. Tem gente aqui, inclusive, que é capaz de ouvir mesmo, né? Mas esse ouvir, tá? Porque tem gente que tem esse dom, né? De ouvir mesmo, assim, a orientação da espiritualidade. Mas esse ouvir, ele vem como uma orientação
é um sussurro. É uma coisa que te traz, sabe o quê? Paz. Paz. Você sente, esse é o caminho do meu coração. Então termina esse vídeo, né? Fazendo essa oração, Criador. Traz em mim a capacidade, traz para mim a capacidade de ouvir o caminho do meu coração, da minha alma. Pede essa paz, imagina essa estrela, olha que linda. Imagina essa estrela sobre você, banhando você de sabedoria, de conexão. Tá? Então esse é o deverzinho de casa aí. Pro grupo 1, espero que essa leitura tenha ajudado aí de alguma forma, tá? Não esquece o seu like não, por favor, tá? Se inscreve e tudo isso, tá? Quem quiser falar comigo e saber sobre os meus outros projetos, enfim, né, minhas outras coisas, tem o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beijo! Olá, para vocês que escolheram então o deck número 2, sejam bem-vindos. Deixa seu like aqui, tá, por favor? Obrigada. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, tá aqui de novo, muito obrigada. Vamos lá? Vamos receber então esse aconselhamento, né? Vocês precisam de ajuda para tomar uma decisão e pode ser que aqui esteja alguma luz, algum direcionamento que te ajude em relação a isso. Eu oriento a assistir a introdução do vídeo, tá? Onde eu falo um pouquinho sobre essa questão do processo de decisão, a importância de ouvir a si mesmo, tá? Como é que os oráculos atuam em relação a isso. Então, eu indico, tá? Se você pulou, veio direto para cá, talvez seja interessante assistir a introdução, tá bom? Vamos lá então, receber uma resposta, uma orientação para quem precisa tomar uma decisão. E se conectou aqui com o deck número 2, a força. Primeiro que eu sinto assim, que vocês são capazes, né? O mundo. Cavaleiro de Copas. E eu sinto que é uma questão, eu tô ouvindo a palavra coragem. Uau! Alguém aqui precisa... Teve gente que se conectou aqui que tá sem coragem para fazer uma declaração de amor, né? Depois, eu queria tanto saber, pode me mandar por direct lá no Instagram. Eu adoro saber as histórias, adoro. E as pessoas me mandam, né? E eu me divirto, assim, acho incrível, sabe? O quanto acaba que esse trabalho... Eu me divirto, quando eu falo me divirto, tá, gente? É no sentido de ficar feliz, sabe? De ficar alegre, assim, com as histórias que eu recebo, enfim. Me mandem, tá bom? Para alguém aqui é isso, tá? Para alguém aqui existe uma necessidade de coragem aqui para fazer uma declaração de amor, né? No fundo do deck, eremita. Então aqui existe alguma coisa para ser exposta, tá? Comunicada, né? A questão da comunicação tá muito forte, tá? Eu sinto na carta da força, uma coisa assim de um autodomínio, né? Eu não sei bem, vou tirar mais carta aqui para tentar entender, mas assim, existe aqui uma questão do autodomínio, tá? De alguma forma, né? E junto com o eremita, eu já vou tirar mais cartas, sabia? Para conseguir afunilar mais isso aqui. Mas assim, de primeira, porque eu gosto também de falar de uma maneira mais geral, porque às vezes um pedacinho aqui da história já ajuda alguém, né, de uma forma mais ampla. Então assim, aqui a gente tem, na carta do mundo, uma carta de plenitude, uma carta de... Aqui pode ter uma questão eu sinto aqui a questão de alguma distância, pode ser alguma viagem, alguma distância para alguém, isso é muito específico.
Para outras pessoas pode ser a necessidade de finalização de um ciclo. Para outras pessoas isso é uma confirmação de que você sim está pronto para fazer isso, né? Que você deseja isso, comunicar isso que você deseja comunicar, tá? E aqui, o que acontece? Isso, sem dúvida, isso para todo mundo, tá? Aqui é uma decisão que envolve algo que mexe emocionalmente com você, tá? Então, assim, que envolve uma comunicação. Aqui pode ser uma parceria não necessariamente romântica, apesar de estar muito forte a energia de romance aqui, né? Com esse cavaleiro de copas e esse 2 de copas. De alguma forma, o que eu sinto aqui? Eu sinto que de alguma forma existe uma coisa de você precisar se comunicar com alguém que parece ser de um mundo diferente do seu, tá? Isso eu sinto bastante forte. Então, assim, aqui, né, esse humano, não sei nem se ele é humano aqui, né, mas falando com um cavalo marinho, tá? E aqui os peixes, parece que cada um tá indo para um lado, entende? E a gente tem a carta do mundo, né, que pode falar aí sobre alguma distância, não necessariamente geográfica, mas às vezes alguém que é diferente. Então, pode ser que você esteja tendo que lidar com alguém. Na carta da força, por exemplo, a representação é dessa mulher domando o leão, não pela força física, né, mas pelo amor, né, pela inteligência emocional, na verdade, tá? E quando eu falo domando, aqui não tem nenhuma energia de dominação, tá? Mas eu digo assim, existe aqui alguma coisa de ter o tato, de ter a sabedoria, parece que de alguma forma vocês precisam entender como vocês vão comunicar alguma coisa, né? Porque vocês pensam estar lidando aí com alguém que tem alguma diferença aqui, né? É alguém, isso pode ser uma parceria amorosa, mas pode ser também, sei lá, uma parceria de negócios, né? Alguém, um amigo, uma amiga, não sei. Mas assim, é alguém, deixa eu tentar explicar mais. É alguém que de alguma forma apresenta alguma diferença. Ou é alguém que está longe, ou é alguém que vê a vida de uma maneira muito diferente, ou é alguém que toma decisões, né? Então, porque vê a vida de uma forma muito diferente, toma decisões diferentes de você, enxerga a vida, enxerga o mundo de uma maneira diferente. Só que vocês são muito conectados, né? Então, assim, aqui existe alguma vontade de comunicar alguma coisa. E pode parecer desafiador lidar com o mundo do outro. Seja isso o que for, que pode ser alguma dessas opções que eu falei aqui, tá? Interessante essa leitura. E aí é interessante aqui é o seguinte, é que aqui eu ouço coragem muito forte, tá? Vamos pegar mais conselho. O sonho. Aqui tem saudade, desaceleração. Olha aqui, 2 de copas de novo. Eu tô falando que isso aqui tá muito forte, tá? A interação amorosa. E tá bem forte também alguma questão geográfica aqui. A gente tem o 6 de espadas no fundo do deck, né? E o eremita me fala aqui de alguém sozinho, né? Então, alguém que pode estar se sentindo sozinho, distante de outra pessoa, tá? Vamos lá. 6 de copas, então, uma carta que fala sobre saudade, né? E aqui tem, olha só que forte, essa coisa do sonho amoroso. E o que acontece aqui? Essa carta aqui fala muito sobre a criação de expectativas, né? É como se fosse uma coisa... O 6 de copas fala sobre passado, fala sobre saudade, fala sobre essa conexão. Também essa conexão de alma. Tá? Isso tá muito forte aqui. Tem 2 de copas aqui, que é uma carta que marca conexões de alma, tá? Mas assim, esse 6 de copas no tarô do Osho fala muito também sobre a idealização, né? Então assim,
pode existir, eu tô falando isso desde o início, que pode existir alguma coisa que é diferente, né? Que de repente você considera como um obstáculo, tá? E seja a visão de vida da pessoa, ou seja, alguma distância, tá? Alguma distância ou no modo de ver a vida ou física mesmo, né? E é interessante isso, porque o que acontece? É como se você sentisse uma conexão muito forte, aqui na Carta da Força é muito forte. É uma conexão muito forte que de alguma forma está sendo dominada aqui, né? Existe aqui um movimento de desaceleração disso, né? Por quê? Por conta dessas diferenças aqui, tá? Que eu não sei quais são. E tem uma coisa que é assim, poxa, eu me sinto muito conectada a essa pessoa, né? Essa parceria, esse amigo, essa amiga, enfim, seja lá o que for. Mas aí vem o mais, assim, poxa, isso não tá exatamente da maneira como eu imaginava, né? Como eu idealizei. Sei lá, uma coisa do tipo, poxa, não era pra ser mais fácil, né? Uma coisa meio assim, sabe? E aí, existe aqui um movimento de desaceleração que eu enxergo nessa tartaruga uma coisa da proteção, tá? Por causa do casco, né? Então, assim, a coisa aqui, essas duas cartas, né? A carta da força com essa carta da desaceleração, que é um cavaleiro de ouros. Então, assim, aqui a gente tem um cavaleiro de ouros, que é mais lento, e a gente tem um cavaleiro de copas. Então, assim, parece que a vontade do coração é simplesmente comunicar. Ponto. É comunicar o que sente. E sente muita coisa. Porque aqui tem um mundo, 6 de copas, 2 de copas, aqui tem muito sentimento envolvido, né? Então, mesmo que a gente esteja falando sobre uma parceria, sei lá, de negócios, enfim, a gente está falando, então, de um projeto, sei lá, essa parceria de negócios envolve um projeto que é algo que fala muito forte com o seu coração, né? Aqui pega no emocional, pega no amor mesmo, tá? E aí, a vontade do coração é essa, né? Tipo, é de comunicar o que tá no coração. Mas o Cavaleiro de Ouros, que é o cavaleiro mais lento, tá? Do tarô, ele freia. Aqui é a carta da força, freia. Rola um autodomínio aqui. Por quê? Por uma questão assim de pensar, mas como eu vou fazer, né? Então, por exemplo, se aqui envolve uma distância geográfica, é assim. Tá, mas como é que eu vou sair comunicando? Assim, você tem que estruturar aqui, você tem que, né? Em que chão a gente vai pisar? Meio isso, sabe? Porque o Cavaleiro de Copas vai se preocupar com isso, ele vai com cautela por conta do chão que precisa ser construído, tá? E aí, a gente fecha aqui com 2 de copas. Como eu já falei, a gente está falando, então, de reciprocidade. A gente está falando de conexões de alma. A gente está falando de uma interação muito positiva. Isso é muito legal de falar, tá? Por quê? Porque aqui existe uma questão de refrear as coisas, né? Por conta de alguma diferença que existe, alguma distância, alguma coisa assim. E é legal vocês saberem, nesse processo de decisão aí, que as cartas, as energias são muito boas. Eu digo assim, aqui existe muito bem-querer, sabe? É recíproco. Aqui existem boas intenções em todos os lados da leitura, sabe? Existe uma coisa aqui da lealdade, existe uma coisa de uma conexão muito positiva, muito leal, uma conexão recíproca, uma conexão amorosa, uma conexão cuidadosa, né? Isso é legal de dizer, né? Porque eu vejo aqui uma conexão rara, tá? É raro, não é todo dia que sai 2 de copas numa mesa, tá? Junto aqui com uma carta que fala de plenitude, né? Junto com 6 de copas, que também fala dessa conexão. Então aqui a gente tem uma conexão rara, tá? É bom vocês saberem disso, tá bom? Sabe o que eu quero fazer? Eu quero ler essa carta aqui, que é muito legal isso aqui, porque vai falar sobre essa conexão e sobre as diferenças que existem,
sabe? Porque para alguém tem isso, né? Dessa coisa da diferença na maneira de ver o mundo, né? Essa coisa que eu tinha aquela coisa que eu tinha falado do cada peixe indo por um lado, aqui um cavalo marinho, né? Um cavalo marinho conversando aqui com essa pessoa, sabe? Pera aí. E eu vou ler esse texto para vocês então, que eu acho lindo. Eu gosto muito, ó. Os ramos dessas duas árvores floridas estão entrelaçados e as suas pétalas caídas misturam-se no chão com suas belas cores. É como se o céu e a terra estivessem interligados pelo amor. As árvores se erguem individualmente, cada qual enraizada no solo em sua própria conexão com a terra. Desse ponto de vista, simbolizam a essência dos verdadeiros amigos, maduros, cooperativos entre si e espontâneos. Não existe nenhuma ansiedade na ligação entre eles, nenhuma carência, nenhuma vontade de transformar o outro em alguma coisa diferente. Essa carta indica uma prontidão para entrar nessa qualidade de amistosidade. Ao fazê-lo, você poderá notar que não está mais interessado nos diferentes tipos de dramas e romances em que outras pessoas estão empenhadas. Não se trata de uma perda, é o surgimento de uma disposição de espírito mais elevada, mais carregada de amor, nascida de uma sensação de vivenciamento pleno. É o surgimento de um amor verdadeiramente incondicional, sem expectativas ou exigências, tá? Muito legal, né? Assim, muito bom. Essa coisa do 2 de copas, gente, é uma carta realmente lindíssima, assim, né? Que vai falar sobre essa conexão de alma e aí de uma maneira muito elevada, né? Especialmente nesse deck do Osho. Traz, né, essa coisa da individualidade, sim, dentro da interação, sabe? Enfim, então se a questão aqui é alguma diferença, essas diferenças, elas são totalmente possíveis, assim, de serem respeitadas, entende? Né? Porque cada um é amado exatamente da maneira como é. E isso é muito especial, né? Isso é muito especial. Ao invés de viver de uma projeção do outro, né? Ao invés de projetar e amar o que a gente projeta no outro, né? Amar o outro exatamente como ele é. Isso é muito bonito, né? Muito bonito. Olha, eu quero saber aqui um pouco mais sobre essa questão das diferenças, então eu vou pegar o baralho cigano. Vamos entender aqui. A criança. Aqui tem, gente, uma vida nova, tá? Algo completamente novo. Cegonha com criança. É porque eu não vi isso aqui. Tá, mas cegonha com criança é muito gravidez, né? Não vejo muito isso. Não, pra alguém isso pode ser, né? Pode ser, olha só, isso é, mas isso, gente, isso é muito, 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 muito específico, tá? Pra alguém, tá? Porque cegonha com criança, né? Não tem como. Pra alguém, esse encontro de almas aqui, tá? É um filho, tá? Que vai nascer aí, tá chegando. E é uma conexão muito forte de alma aqui. Bem lindo, tá? Vamos lá, mas de uma forma mais geral, né? Aqui tem esse homem, tá? Visualizando uma vida completamente nova. Inclusive, se a questão aqui for distância geográfica, tá? A gente tem a carta da cegonha que fala sobre mudanças, né? Fala sobre, né, uma mudança mesmo. E uma vida nova, né? Com a carta da criança, tá? Então, o que acontece? Aqui, pelo menos uma das partes, e aqui o que acontece? Nas leituras, olha que informação interessante, né? Porque assim, nas leituras, eu considero a mulher, vocês que estão me ouvindo, independente de gênero, porque a maioria das pessoas que veem os vídeos são mulheres, apesar do vídeo ter
Apesar desse canal até contemplar bastante homens, sabe? Eu até agradeço ao público masculino, assim. Porque eu até acho grande, assim, um público de, sei lá, 20 e poucos % de homens, assim. Eu acho bastante coisa. E agradeço, tá, os homens que acompanham. Mas como a maioria é mulher, né, a gente entende a carta da mulher como vocês que estão ouvindo, tá? E a carta do homem como a outra pessoa, o outro lado. E eu vou entender aqui como o outro lado, porque aqui tá muito forte a coisa da presença do outro, de uma outra pessoa, tá? E é interessante vocês saberem que essa outra pessoa, então, considerando que esse homem representa essa outra pessoa, ela olha para uma vida nova. Né? Porque para alguém pode existir alguma coisa de tipo assim, como é que essa pessoa, entendeu? Como é que pode, né? Tem vida nova para essa pessoa? Tem. Essa pessoa também enxerga. Eu tô falando que aqui a coisa é muito recíproca. Às vezes vocês estão pensando que o outro é muito diferente de você. Às vezes a pessoa tá até pensando as mesmas coisas que você, tá? Tem que parar para pensar nisso. Às vezes para o outro isso é uma possibilidade. Às vezes alguma diferença que parece muito grande, às vezes na maneira de ver a vida, né? Às vezes você acha que o outro vai estar fechado ao novo e não tá fechado ao novo, não. Você vê que ele olha exatamente na direção de tudo que é novo. Então aqui pode ser uma nova vida em outro lugar, aqui pode ser uma nova forma de ver a vida, aqui pode ser algo novo. Aqui é algo novo e a pessoa não está de costas para isso, ela está olhando para isso. Então fica essa dica interessante aqui também, tá? Porque às vezes você acha que existe uma resistência, uma questão, e nem existe, sabe? É interessante essa perspectiva, né? Isso que traz aqui. E aqui sim, né? Tem uma coisa de uma vida nova aqui, tá? Para vocês. E como eu falei, né? 6 de espadas ali no fundo do deck. Tem isso. Para alguém tem alguma coisa com mudança mesmo, tá? Bom, eu vou tirar as cartas que eu já tirei, tá? Também no deck 1. Mas depois eu vou tirar também Anjos do Romance para vocês, porque essa leitura tá bastante voltada para romance, tá? Vamos ver aqui. Limpeza de chakra. Chame-me para limpar e abrir seus chakras usando formas geométricas sagradas. Arcanjo Metatron. Olha, tem aqui no YouTube, tá? Algumas frequências e algumas meditações voltadas para isso, tá? Com o cubo de Metatron, tá? Então vocês podem buscar isso até para ajudar numa limpeza aqui de crenças limitantes, né? Isso pode ser interessante, tá? E conselheiro, você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam de sua orientação e garantia. Olha só, aí a gente traz uma outra questão bem específica aqui. Pode ser, por exemplo, que você esteja lidando com alguma parceria que o que você quer comunicar é um conselho para essa pessoa. E aí você não sabe se você deve ou não falar isso. E aqui fala, é para você falar sim. Tá? Esse conselho pode ajudar muito esse teu parceiro de alma aqui, né? Pode ser um amigo, pode ser uma amiga aí que você de repente quer falar alguma coisa que você pensa assim, não, essa pessoa pensa muito diferente de mim e não dá pra falar sobre isso. Dá sim, tá? Porque foi o que eu falei, essa pessoa ela está aberta ao novo na vida dela, sim. E outra coisa, vocês têm uma conexão aqui que é bem legal, porque um ajuda o outro mesmo, sabe? Aqui existe essa coisa de um beneficiar o outro, tá? Como eu já falei, existe muito bem-querer aqui, tá? Então, se você tem algum conselho para dar para essa pessoa, né? A orientação aqui no tarô é fale, comunique, tá? Com amor, né? Com calma, né? Aqui tem essa carta, pode ser assim, com calma e tudo mais, tá? Deixa eu pegar aqui o tarô da lua. Ajustes são necessários. Então, temos aqui ajustes, eu vejo especialmente, né, nessa questão
desse compreender as diferenças, desse entendimento e dessa clareza, tá? Em relação ao outro, tá bom? Então, é interessante também, eu sinto essa interação aqui, uma interação que expande, sabe? Assim, expande a visão das coisas. Então, é legal também avaliar, às vezes a gente entende que o outro é fechado. É legal avaliar o quanto a gente está sendo fechado em alguma coisa, sabe? Né? Porque a gente tende a olhar mais pro outro, certo? Mas assim, muitas vezes a gente está fechado nas nossas ideias. Aqui é a carta do eremita, né? Então, assim, uma coisa muito de olhar muito para si, né? E de repente até julgar o outro por si mesmo. Pode estar acontecendo isso, tá? Enfim, ajustes aqui são necessários, especialmente no que se refere ao entendimento da abertura que existe nessa conexão, tá? E deixa eu pegar os dias do romance aqui, né? Peraí. Os dias do romance aqui para quem tiver romance nessa história. Ai, gente. Deixe que os seus amigos te ajudem. Peça e aceite o apoio dos demais. Gente, olha só como tá interessante essa coisa da interação, né? Aqui não precisa ser só romance, tá? Pode ser realmente, assim, uma relação com os amigos. Pode ser aqui que você esteja vivendo um momento muito solitário, tá? Ó, vocês vão pegando o que é pra vocês, tá? Dentro dessa mensagem enorme. Vocês vão pegando aquilo que cabe na vida de vocês, tá? Aqui eu posso estar falando, por exemplo, de pessoas que estão mais solitárias. E aí, nesse caso, existe um pedido para que você se abra, tá? Para interação com as pessoas, sabe? Você tem muito para trocar com as pessoas. Isso aqui tá bem forte, né? Você tem muito a trocar. Então, se a sua dúvida aqui, por exemplo, eu me abro para essas amizades, gente, aqui existe, e você sente, né, que você pode confiar, né? Confia nas pessoas, tá? Conte com elas, aprenda com elas, troque com elas, né? Tem muita riqueza nisso, tá? Eu vou tirar mais uma. Aqui. Compromisso. Sua vida amorosa alcança um nível superior de compromisso. Eu queria essa, porque tem gente que quer fazer uma declaração aqui. Tá? E aí, ó. Isso aqui aponta para o sucesso, tá? Claro, escuta sempre o seu coração, né? Mas tem aí um compromisso aí nessa interação. Eu nem via muito como ser diferente, tá? Para ser sincera aí, para você que tá precisando de coragem aí para declarar seus sentimentos, eu nem via alguma coisa diferente disso, porque o que eu tô falando aqui, existe uma fluidez muito grande, tá? E aqui, nesse caso, os ajustes necessários são justamente, não sei, né? Talvez você tenha que lidar aí com alguma coisa na sua vida antes de fazer isso, pode ser. Mas aqui tem uma questão mesmo de entendimento, né, do que é recíproco, da coragem, né, enfim. Ou talvez você saiba, né, que precisa fazer alguns ajustes, pode ser também para alguém, tá? Nesse caso, é bem legal fazer essa coisa da limpeza de chakras, tá? Acho que é isso, gente. Acho que eu esgotei. Foram muitas mensagens dentro de uma só, né? Eu espero que algum pedacinho tenha servido para alguém, tá? Algum sinal tenha surgido daqui. Se você não escutou a introdução, por favor, escute. Eu vou tentar trazer mais desses vídeos. É uma proposta que eu tenho aqui de trazer esses vídeos para ajudarem aí em algum processo de decisão de vocês, né, com o tarô. Quem quiser falar comigo, os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Eu vou falar mais sobre isso, mais sobre o tarô lá no Instagram também. Tem coisa que o link também tá aqui, tá? Na descrição. Tem coisa que eu não consigo botar aqui no YouTube, tá? Então, até por uma questão de formato e tudo mais. Então, quem quiser acompanhar mais, vai lá, tá bom? É isso, boa sorte. Gostei dessa leitura, achei bonito. Achei bonito.
interajam, né? Amem, se permitam, no sentido não só amoroso, mas no sentido de trocarem com as pessoas que são aí, que falam com a sua alma, tá? Isso é uma das coisas mais bonitas da vida, né? Isso é um grande presente quando a gente encontra pessoas com quem a gente realmente se conecta, né? Isso é um grande presente nessa vida, gente, ter esses companheiros de jornada, né? Sejam amorosos ou não, tá bom? Bora, beijo!